Eu tenho para mim que aqui a coisa mais importante dentro de uma aproximação como essa é descobrirmos o que nós estamos fazendo aqui. Esse encontro, agora aqui no canal, através desse vídeo, ele tem um propósito. E esse propósito é investigarmos a verdade sobre quem nós somos. Assim, me parece fundamental nós nos despirmos já de uma aproximação, como geralmente fazemos quando abrimos um vídeo para assistir, ou vamos a uma palestra. A nossa intenção aqui não é adquirirmos informações, nem de passarmos algum tempo aqui fazendo uso desse momento como um momento de entretenimento. Então, me parece fundamental aqui nós compreendermos o que estamos fazendo aqui juntos. Aqui nós estamos empreendendo juntos um trabalho. Portanto, não se trata de uma ideia nos sendo colocada, um conjunto de pensamentos sendo dado para nós. O nosso trabalho aqui consiste em observar aquilo que se passa, em investigar a natureza da consciência, a natureza do eu, a natureza da verdade sobre quem nós somos. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso encontro. Assim, nós precisamos investigar juntos isso, esses inúmeros problemas que nós temos, ou que nós acreditamos ter nesta pessoa que nós acreditamos ser. Então, o trabalho aqui consiste em termos uma aproximação direta de uma investigação. Então, aqui se trata de participarmos juntos disso, de olharmos juntamente para isso. Não se trata de alguém falando e um outro ouvindo. Esse conceito é equivocado. Aqui há um trabalho ocorrendo, há um trabalho acontecendo, e é um trabalho conjunto. Nesse trabalho conjunto, você está olhando para aquilo que está aqui descobrindo, tomando ciência daquilo que você está tomando ciência agora aqui, se tornando cônscio de si próprio, de todo esse movimento interno dentro de você. Esse é o nosso propósito, e me parece que isso se torna possível quando nós nos desnudamos de nós mesmos, quando temos uma aproximação nova para olhar, para observar, para inquirir a nós próprios, para investigar aquilo que aqui se passa. Assim, nós fazemos uso dessa inteligência, desta percepção de realidade, desta presença, desse modo de olhar para tudo isso. Então, reparem uma coisa aqui muito importante: nós não estamos tratando com ideias, nós estamos observando evidências, nós estamos nos deparando com fatos em nossas vidas. Então, não se trata aqui de uma troca de ideias, ou de absorvermos essas palavras e tornarmos essas palavras mais um conceito dentro de nós, mais uma crença dentro de nós. Assim se trata antes de explorarmos juntos esses inúmeros problemas internos que nós temos. É como ir a uma partida de futebol e assistir um jogo. Você pode simplesmente se assentar e assistir o jogo. Você não é um dos jogadores. Assim, nós temos assistido falas, assistido palestras, temos ido a lugares para assistir como espectador. Esse encontro aqui, nós temos que ter algo novo dentro dele. E esse algo novo é a participação. Nós precisamos entrar dentro do jogo. Nós precisamos participar do jogo. Até porque esse assunto diz respeito a cada um de nós. Temos que explorar isso, investigar isso. Temos que nos tornar cientes disso, de todo esse processo em nós de pensamento, de sentimento, de emoções. Tudo aquilo que nós, como pessoas, nesse sentido de ser alguém, representa aqui nesta vida, nessa existência. Então se trata de estudar a vida.
de se aproximar para compreender a vida. A compreensão da vida é a compreensão da verdade. A verdade sobre quem nós somos, sobre quem é esta pessoa com a qual tenho que lidar todos os dias. Não aquela que está fora, mas essa que está dentro. Me refiro a essa pessoa que eu acredito ser. Então é importante a gente ter uma aproximação diferente. Eu tenho para mim que nós podemos de verdade ultrapassarmos todos esses conflitos internos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos uma mente, por exemplo, tagarela. Há uma inquietude interna. Todos nós estamos cientes desta tagarelice interna, desse movimento interno de pensamentos com os quais nós não sabemos lidar. Queremos ter tranquilidade, calma, serenidade quando a mente está ocupada com os seus assuntos. E não são exatamente os nossos assuntos, são assuntos dela. Há momentos em que você olha para você e diz: como posso pensar isso? Fica muito claro para você, se você observar, que esses pensamentos não são seus. Você jamais estaria produzindo dentro de você uma qualidade de pensamentos como esses pensamentos. E, no entanto, você não sabe resolver isso. Então, eu vejo aqui nesse encontro uma possibilidade de desarmarmos essa tagarelice interna, esse padrão de comportamento psicológico tagarela, inquieto, esses pensamentos obsessivos, esses pensamentos negativos, esses pensamentos repetitivos. Assim, o nosso encontro aqui é para resolvermos esses problemas, esses diversos problemas que nós temos internamente, psicologicamente. Na verdade, são inúmeros problemas, todos criados e sustentados por esse sentido de um eu presente, de uma identidade egóica. Precisamos investigar a nós mesmos. Isso nos dará uma compreensão da vida. E nesta compreensão estaremos aptos a nos confrontarmos com a experiência do viver, aqui e agora, nesse momento. Sem esses conflitos, sem essas contradições internas que o pensamento produz, que o pensamento tem produzido em nossas vidas. Assim sendo, vamos procurar com calma, de uma forma diligente, aplicada, dedicada, olhar para aquilo que se passa dentro de cada um de nós. É isso que tenho chamado de aproximação do autoconhecimento, ou a verdade do autoconhecimento. E nós só teremos a possibilidade de fazermos isso se nós formos diretamente honestos com nós próprios, verdadeiros com nós mesmos. É por isso que nós precisamos, aqui nesse encontro, desta aplicação, deste envolvimento, de estarmos dentro do jogo, de olharmos para aquilo que acontece conosco, agora, aqui, nesse instante. Assim sendo, se trata de nós nos despirmos de nós mesmos, observarmos aquilo que se mostra aqui como sendo quem nós somos e irmos deixando essas peças. Então, se desnudar de si próprio, abrindo mão desse sentido de um eu presente, ocupado com os seus motivos, suas razões, seus desejos, seus medos. Assim, em nossa investigação, temos que nos desnudar de nós próprios. Pelo autoconhecimento, nesta aproximação da verdade, da revelação. Não é o outro
Em geral, nós queremos que o outro mude, que o outro nos aceite, que o outro nos compreenda. Se nós não compreendemos quem somos, como podemos compreender quem é o outro? Ou, na verdade, do que o outro precisa? Essa nossa intenção é puramente egóica. Queremos que o outro se ajuste ao nosso padrão, ao nosso modelo, para, de alguma forma, nos sentirmos felizes com ele ou ela. Isso é algo egocêntrico? É o sentido de alguém nesta autoimportância que é o eu aqui, esperando, querendo, buscando algo do lado de fora, algo de alguém. Isso é dependência? Isso é egoísmo? Essa é uma forma muito típica, muito clara de medo em nós. Assim, as nossas relações não são relações pacíficas, amorosas, felizes, porque há esse investimento, que é o investimento do eu, do ego. Assim, o trabalho aqui consiste em nos tornarmos cientes daquilo que se passa dentro de cada um de nós, de uma forma honesta, real, verdadeira. Então podemos nos despir desse senso do eu, da ilusão desta ego-identidade. Algo possível quando temos uma verdade presente. Esta verdade de nos tornarmos cientes de nós mesmos, agora, nesse momento. É nisso que consiste esse encontro. Então não podemos ouvir uma fala como essa como mais um entretenimento, como mais um passatempo. Aqui estamos estudando a verdade sobre quem nós somos. Então podemos de verdade ultrapassar essa condição psicológica, egóica. Então haverá verdade em nossas vidas, porque essas nossas vidas é a compreensão da vida como ela é. Nisso reside o fim da confusão, o fim da desordem emocional, sentimental, psicológica, o fim para esse sofrimento. Então, esse trabalho aqui consiste nesse propósito, nesse objetivo. Quando olhamos para o que anda acontecendo no mundo, não percebemos que, na verdade, o que está acontecendo no mundo é o que está acontecendo dentro da nossa casa. E aqui a nossa casa pode ser essa família, esse conjunto de pessoas, ou essa casa pode ser esse movimento interno de consciência dentro de cada um de nós. Então, toda a confusão que está no mundo é a confusão que está dentro da família. É a confusão que está dentro de cada um de nós. Nós representamos essa confusão na família, nesse conjunto de pessoas com as quais estamos lidando com ela todos os dias, dentro da nossa casa. Essa mesma confusão é a confusão que está no mundo. Então, os inúmeros problemas que nós temos, eles podem terminar se nos tornarmos cientes da verdade sobre quem nós somos. Assim, esse trabalho aqui consiste numa ciência da verdade do ser que somos agora, aqui. Tudo bem? Então, me parece que aqui o que se torna essencial para nós é uma mudança. A necessidade de uma mudança interna. E essa mudança, ela tem que acontecer basicamente dentro de nós. Então, é dessa interna mudança que nós precisamos. Essa aparente necessidade de uma mudança em nossas relações com a família, com o mundo, com as pessoas, tem por princípio uma verdadeira necessidade.
A necessidade verdadeira não é de uma aparência externa de mudança, ou de uma mudança aparentemente externa, mas, antes de tudo, de uma mudança interna. Então, é quando ocorre essa interna mudança que a verdadeira mudança externa acontece. Assim, se trata de uma modificação interna em nossa mente, em nosso coração. Assim, nós precisamos olhar para aquilo que se passa dentro de nós. Temos que saber o que é a mente. O que é essa mente humana? Como nós funcionamos? O que é esse padrão de pensamento, de sentimento, de emoção dentro do nosso viver, em nossas relações uns com os outros? Quem sou eu? Sim, isso tem uma grande relevância, uma grande importância. Então, o modo como nos confrontarmos ou nos depararmos com esses inúmeros problemas em nossas vidas consiste na compreensão, antes de tudo, daquilo que se passa dentro de cada um de nós. A não compreensão do que é essa mente em nós, essa mente humana, e como ela funciona. Se não há essa compreensão, não temos como confrontar ou nos colocar diante desses inúmeros problemas internos que trazemos, que se refletem externamente em nosso mundo. Assim, cabe a cada um de nós descobrir o que é esse estudar a si mesmo, o que é tomar ciência daquilo que se passa dentro de nós. Como pôr fim a esse padrão interno de inquietude, de movimento de pensamento descontrolado. Isso se torna fundamental, porque as nossas ações, o nosso comportamento, o nosso modo de agir procede naturalmente desse padrão de pensar. Mas nós não sabemos o que é esse pensar. Nós temos essa inquietude interna, essa tagarelice interna. Nós temos um conjunto de ideias, opiniões, julgamentos, interesses internos. Isso está dentro desse padrão de pensamento inquieto, desajustado, dessa tagarelice que nos leva a fazer coisas, a dizer coisas e a sentir coisas. Assim, a nossa ação, seja ela na fala, nos gestos, no comportamento, no agir, no falar, tudo isso resulta em produção de conflito, em produção de confusão, em produção de maior desordem aqui na vida de cada um de nós. Desmontar esse sentido de eu, de ego, ir além desta confusão, descobrir a verdade, a simplicidade, a beleza de simplesmente ser. Uma vida livre do eu, uma vida livre do ego. Você se aproxima da verdade do autoconhecimento. Você se aproxima da beleza da real meditação de uma forma prática. E descobre a beleza da compreensão da vida. A beleza da verdade. A beleza de Deus. Assim, o nosso trabalho aqui consiste nessa descoberta, na ciência disso. Então, nós temos encontros aqui, que são encontros online. Eles acontecem nos finais de semana. Aqui na descrição do vídeo, nós temos o nosso link do WhatsApp. Então, você pode se aproximar disso, investigar isso conosco nos finais de semana. Além disso, nós temos encontros presenciais.
Nós temos retiros. E nós estamos trabalhando isso com você, lhe mostrando a possibilidade de uma vida livre desse sentido do eu, do ego. A realização do seu ser é o despertar da consciência. Esse é o nosso trabalho aqui dentro do canal e também nesses encontros online e presenciais. Se isso é algo que faz sentido para você, eu quero lhe fazer um convite. Já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e venha fazer parte disso. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. A gente se vê. Esse eu que está sempre reagindo através da memória, através de um pensamento, de uma interpretação, de um julgamento, de uma comparação, rejeitando o momento presente, percebam quando é que o eu está, quando é que o sentido de um ego